Uma pergunta sobre o que foi lido no Carreirinha. Carreirinha? Legal, tá né? Bom. Bacana. Caio, por que a fala tão óbvia e encantadora de Jesus em João 5 não convenceu e ainda não convence os judeus acerca do Evangelho? Não convence nem a gente. Só convence quem está com a mente e o coração aberto. Isso aí, quem é que convence alguém do quê? Com base em lógica. Se lógicas e bom senso e racionalidade vencessem, o Trump não estava ganhando. Isso, o Trump estava Não embaixo. estava ganhando. Ninguém votaria no Não. Nem a gente teria acabado de falar da Síria o que eu acabei de falar da Síria. É verdade. Nem a gente teria o mundo que a gente tem. Não precisava ninguém crer em Deus. Fantástico. Ninguém. Se o cara cresce na lógica, no bom senso e privilegiasse, não era nem o amor pelo próximo, era apenas o significado da sobrevivência. Numa perspectiva mais ampla, entendendo que eu de fato só sobrevivo se os outros puderem viver, porque se eu não deixar os outros viverem, eu não haverei de sobreviver. Porque a história já me ensinou o suficiente para eu saber que todo mundo que julgou que sobreviver implicava em não deixar viver se acabou, e todo mundo que deixou viver sobreviveu, de fato. Até essas culturas sobre as quais eu acabei de fazer referências de passagem, as únicas que sobreviveram foram as não expansionistas. Você não tem registro, depois que Israel veio da escravidão no Egito e entrou em Canaã, livros de Josué e Juízes, você não tem mais registros de tentativas expansionistas do povo israelita na terra de Canaã. Todo o registro deles tentando se defender daqueles que eles não tinham expulsado, que ficaram e conviveram com eles. Esse é o conflito. Mas você não ouve dizer, então Israel se organizou para invadir a Síria. Então Israel se organizou e foram invadir o Líbano e tomar e anexar o Líbano. Então o rei de Israel declarou guerra ao Egito e desceram e tomaram o Egito. E então eis que um profeta veio e disse: o Senhor revela que anexarás tantos e tantos povos e nações como parte do império. Até mesmo para Israel se constituir num reino, os profetas, o profeta Samuel foi contra. Porque Samuel queria que continuasse um povo anárquico, com uma orientação divina, mas na terra sem rei, guiados pela palavra. É uma utopia do ponto de vista político, mas era o que Samuel pregava e ensinava. Quando eles pediram um rei, o rei Saul, é só ler no livro de Samuel, no primeiro livro, para ver como foi que aconteceu. Como Samuel foi contrário àquilo ali. Como ele disse que não seria legal. Bom, mas era só um reino. A diferença entre um reino e um império é que o reino se contenta, teoricamente, em ser o que ele é. O império quer anexar indefinidamente. Então, mas até mesmo o reino, os profetas foram contra. O choque entre o profeta e o rei, o profeta e o sacerdote que servia ao rei, é um dos dramas do Velho Testamento, esse choque direto. Os profetas na marginalidade e os sacerdotes junto com o rei no templo e no Estado, no status quo, no establishment. Isso sem imperialismo, você não encontra esse registro. Agora, o imperialismo, então, é totalmente contrário. Essa vontade anexadora de ir botando coisas para dentro. Bom, isso tudo a gente está falando
Por causa do Evangelho de João. João 5, a leitura de hoje. A pergunta, por que as pessoas não aceitam? Por que as pessoas não... Por que João 5, o que Jesus disse, a fala óbvia dele, não convenceu e não convence os judeus acerca do Evangelho? Não convence nem judeus e nem convence os cristãos. Porque eu sou chamado de herege todo dia. Porque eu digo que Jesus é a palavra e não a Bíblia. A Bíblia como livro contém essa informação, mas ela é um livro. A palavra é uma pessoa que não cabe num livro. O livro faz registros dessa pessoa, mas o próprio livro diz que nem no mundo inteiro caberiam os registros. Ele se rende, né? Ele se rende, o livro se curva diante da pessoa. E eu sou chamado de herege por defender esse óbvio. Por que você fala isso? Então, por que seria diferente? Se nós cristãos não aceitamos Jesus, por que os judeus aceitá-lo-iam? É um processo que não tem a ver com beleza, nem com poesia, nem com convencimento. Eu estava dizendo, não tem a ver, se tivesse pelo menos a ver com lógica e com bom senso, a gente não faria o que a gente faz. Eu estava dizendo, não precisaríamos nem crer no amor de Deus, bastava que houvesse autopreservação, nós não faríamos as idiotices que fazemos, mas tudo que não existe em nós é bom senso. Eu sou suicida, você é suicida, e existe uma rejeição intrínseca no meu coração em relação à verdade. A verdade, quando prevalece em mim, é porque eu fui quebrado e esmagado, do contrário, eu sou contra ela. Eu sou contra a prática do amor. Eu não gosto da justiça. Eu não gosto da verdade. Eu não gosto de igualdade. Eu não gosto de equivalência. Eu não gosto de equidade. Eu não gosto de muita misericórdia. Não é verdade. Eu estou falando para não dizer você. Eu sei, e toda hora me apanho, tropeçando naquilo que eu penso que já venci e caindo de novo na mesma coisa. Em coisas maiores, em coisas pequenas, em coisas invisíveis, em coisas sutis, em coisas que só eu sei. Só eu noto em mim mesmo. Do meu desamor pela verdade absoluta. Da minha hipocrisia, da minha mentira. Porque eu sou suicida, você não é não? Pensa em você. Você achou a leitura bonita, ficou emocionado, mas o que você leva para a vida disso aí? O que você está disposto a encarnar disso aí? Achar isso bonito e dizer, pô, legal, eu aceito Jesus, vamos fazer culto para ele no Muro das Lamentações, os judeus todos cantando. E daí? Se não levar para a vida, se não se converter, se não amar, se não virar outra pessoa, se não desistir da idiotice, nada disso te aproveitará. Então não pergunte sobre os judeus, pergunte sobre você. Você não se converteu até hoje. Por que pensar nos judeus? Você só acha essas palavras bonitas, a leitura agradável, mas isso não te virou ao contrário. Seja honesto. Caio, bom dia. Bom dia. Eu concordo que os judeus prezam pelo conhecimento, isso é fantástico. Mas assim, por que a boa nova Jesus não foi aceito? Me explique isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não é porque o cara é inteligentemente funcional que ele tem que acolher uma revelação que é explicitamente dita que não é revelação de carne nem de sangue, é o Pai Celeste que revela. O apóstolo Paulo começa a primeira epístola aos Coríntios dizendo isso. O evangelho é loucura para judeus, escândalo para judeus, loucura para gregos. Então nós não estamos lidando com uma categoria que aonde quer que você garanta que exista inteligência, que o evangelho será acolhido. Até porque o evangelho cai numa categoria absolutamente emocional para os judeus. Jesus é o trauma judaico absoluto. Olha isso. É o trauma.
É mesmo, cara. É o trauma judaico absoluto, é Jesus. Então, Jesus está muito mais presente no bloqueio psicológico coletivo dos judeus do que a gente pode imaginar. Jesus é traumaticamente mais forte do que o cativeiro no Egito. 430 anos foi, porque eles saíram de lá mais cultos do que chegaram. Eles entraram no Egito como um grupelho de nômades peregrinando pelos desertos, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aí foi num ato de ódio que mandaram e venderam José para o Egito. Acabou que José, que era um judeu inteligente, virou o grão-vizir do Egito, o governador, o executivo, o premier do faraó. Você vê como é que a mente era desenvolvida, a capacidade de aprender. E aprender o quê? A cultura egípcia, que era infinitamente mais sofisticada do que o caminho de uma tribuzinha de nômades, do clã de Abraão. E ficaram 430 anos como escravos, mas absorveram cultura. Depois os embates deles com os povos cananeus foi um embate de absorção de culturas. Depois veio o período áureo com Salomão e com riqueza. Foi um período em que eles usaram a riqueza para amealhar cultura. Rainha de Sabá, sábios do Oriente. Salomão fazia grandes conferências botânicas, filosóficas, astronômicas, é o que diz a Escritura e os textos judaicos paralelos. Era um interesse. Jerusalém virou um grande centro de busca de sabedoria naquele período, quando os livros da sabedoria na Bíblia foram escritos, os provérbios. Depois disso veio o cativeiro em Babilônia, que era a maior potência militar, econômica, científica e de todos os níveis da terra. Os babilônios estão plantados no chão da Mesopotâmia, onde teve a primeira legislação, Código de Hammurabi, sofisticado. Abraão nasceu depois de Hammurabi, aprendeu o código. Você vê as práticas do Código de Hammurabi na vida de Abraão e depois na absorção da lei de Moisés. É uma sofisticação do Código de Hammurabi, porque consegue transformar centenas de legislações em 10 princípios, o que Moisés trouxe. Mas em Babilônia, eles aprenderam toda a cultura dos medos, dos persas, dos babilônios, dos caldeus. Depois estiveram sob o domínio dos persas, Xerxes, Artaxerxes. O livro bíblico de Esther é produzido nesse fomento cultural. O livro de Daniel é dentro desse mesmo ambiente cultural. Aí eles saem e vivem uma relação de dificuldade enorme para não serem absorvidos pela cultura grega, pelo helenismo. Mas enquanto eles não se entregaram à miscigenação helenista, eles aprenderam imensamente com a cultura grega. Não só línguas e pequenas coisas, mas cultura em geral. Eles cresceram em muitas perspectivas. Depois vieram os romanos, e por mais que eles odiassem os romanos, eles aprendiam com os romanos, porque os romanos eram mais sofisticados em muitos aspectos. A arquitetura judaica foi revolucionada no seu aprendizado pelos que eles acumularam dos egípcios, dos babilônios, que eram grandes arquitetos, dos gregos, dos romanos. Toda a ciência de medicina, tudo isso, eles foram acumulando ininterruptamente. Os outros povos foram passando, cessando, morrendo, eles continuaram sempre.
Depois foram dispersos pela terra, depois que Tito destruiu Jerusalém nos anos 70 da nossa era, e eles ficaram 1800 e tantos anos, quase 1900 anos, peregrinando pela terra. Em todas as culturas da terra, eles nunca deixaram de ser judeus, porque não tinham terra, sempre mantiveram a unidade nacional, étnica, cultural e religiosa que os jungia, e de todos os lugares, sem preconceito, eles aprenderam tudo. Então eles se tornaram o Google andante da sabedoria do planeta. Nesse sentido, não tem nenhum povo na terra que se compare com eles. Agora, acolher Jesus como Senhor e Salvador é outra história, não é carne nem é sangue. É revelação do meu Pai que está nos céus. E como Jesus é judeu e os judeus não o receberam e ficaram com a obrigação de o rejeitar, porque senão eles terão cometido o maior equívoco da história da inteligência. Imagina. O maior equívoco. É complicado. Então Jesus virou o trauma dos traumas, o assunto não tratado. Não dá para encarar. A angústia judaica essencial se chama Jesus de Nazaré. Então é só isso, querido. Se fosse uma questão de inteligência, todos os Nobel da Paz estavam de joelho orando, né?